O Yuri Pita e o Leandro Rezende já estão a postos. Yuri ainda conseguiu ali no finalzinho da entrevista fazer uma pergunta, né, Yuri? Queria até ter feito uma linha do tempo com ele, mas a gente teve essa declaração do presidente Lula, não poderíamos deixar de repercutir isso com o senador Sérgio Moro. Vimos ele falando de retratação, até da possibilidade do presidente ter cometido um crime, mas entendo também que na fala dele, quando ele diz que não quer só que seja uma retratação, que seja uma fala do governo em relação a uma condenação do que o presidente falou mais cedo, mas gestos, né? E eu entendo que seria o apoio, ao projeto que ele tenta avançar no Senado Federal, do qual você perguntava. Pois é, Tânia, é o que o próprio senador Sérgio Moro nos disse agora. A grande questão é que é muito improvável que isso ocorra por todas essas manifestações que o presidente Lula fez e que hoje coloca uma manifestação, no mínimo infeliz, para não dizer absurda, porque não só, como disse o senador, despreza uma situação que é grave, ameaça agentes do Estado brasileiro que enfrentam o crime organizado, como, por exemplo, o promotor de justiça daqui de São Paulo, Lincoln Gaquia, que há anos atua no enfrentamento às organizações criminosas, tem um amplo conhecimento do assunto, do que fala, um sacrifício pessoal enorme. Há muito tempo ele vive sob segurança, sob escolta. O que se fala nos corredores do Ministério Público Estadual aqui de São Paulo é que não é preciso encontrar Lincoln Gaquia na sede do MP aqui na cidade de São Paulo. Ele fica lotado no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Não é preciso encontrá-lo nos corredores do MP aqui na capital paulista, quando ele está aqui, porque é perceptível pela quantidade de policiais militares que passam a rodear e fazer a escolta da sede do MP. É nesse o nível de gravidade do que a gente está tratando e por isso é muito lamentável um presidente da República se comportar da forma como se comportou hoje o presidente Lula. A grande questão é que parece como o Muro de Berlim. Não tem acordo entre Lula e Sérgio Moro e vice-versa, pelo menos da parte do presidente da República. O que se percebe as marcas que a Operação Lava Jato deixou no PT e no presidente da República parecem muito duras. A grande questão é que quando o Lula fala o que falou naquela entrevista ao Brasil 247, usando essas palavras de baixo calão, isso já deu uma construção de palanque para Moro poder ir ao plenário do Senado ontem, ainda teve a coincidência dessa operação da Polícia Federal, em coordenação com o Ministério Público Estadual daqui de São Paulo, agindo de forma excepcional, porque infelizmente a regra não é esta coordenação funcionar entre diferentes níveis de governo, entre diferentes corporações de investigação. Muitas vezes há ruídos e faltam políticas que realmente consigam construir essa ação coordenada e de forma muito direcionada ao crime organizado. A grande questão é que, ao tratar de um assunto tão grave como se fosse uma querela política, o que o presidente da República faz, na verdade, é elevar o patamar de palanque que dá ao seu adversário político. E é isso que Sérgio Moro fez ontem no plenário do Senado, ao se manifestar, ao ter solidariedade dos outros senadores. Porque, como disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, qualquer integrante da casa, qualquer senador ameaçado, seja de morte ou seja de sequestro, é um ataque à casa. Da mesma forma que foi um ataque a todas as instituições quando ocorreu o 8 de janeiro. Então, esse tipo de assunto não pode ser tratado com cinismo, com sarcasmo, com ironia. É preciso ser levado a sério por todos os cidadãos e, em especial, por aqueles que ocupam cargos públicos, sem falar em quem ocupa a chefia do Estado, a chefia do governo federal. Eu estou esperando o retorno aqui do Planalto e de gente do entorno do Lula. Peço até para os meus meninos também me ajudarem nessa apuração, para a gente ver, inclusive, Leandro Rezende, como é que a oposição pretende explorar. Claro, isso também não deixa de ser um fato político, vai ser explorado pela oposição de Jair Bolsonaro, né? Lula, né, como a gente fala no jornalismo, já deu o lead ali, né, já entregou o lead pronto para a oposição explorar, né? É uma situação muito séria, mas é uma situação também que internamente vai ser usado contra o seu governo. Estou esperando retornos para saber qual vai ser o posicionamento de dentro do Palácio do Planalto. Vai haver alguma retratação? Vai haver uma fala de desencontro ao que disse, porque não existe outra saída, né? Se houver uma
uma fala diferente do que disse o presidente Lula, é para desagradá-lo, né? É para condenar o que disse o presidente da República, Leandro. A fala do Lula, sem dourar a pílula, né, e muito na linha do que o Yuri colocou, ela é um desastre, né? Ela é um desastre de um ponto de vista até humanitário, mas do ponto de vista político e considerando que o ministro Flávio Dino, que é o comandante da Polícia Federal, no limite, né? Ele quem tem ali autonomia para substituir o diretor-geral da Polícia Federal ou não. O Flávio Dino ontem deu todo o apoio à operação, né? Agora o Lula está indo numa direção contrária. É uma fala que ela é desrespeitosa com a Polícia Federal, é desrespeitosa com o senador Sérgio Moro, que teve aqui no 360 o espaço para externar a sua indignação, né? Sabe-se lá o que é sofrer uma ameaça de morte, saber que pessoas ali alugaram uma casa para poder atacar a sua família, e isso está respaldado em documentos da Polícia Federal, que hoje é no limite, tem autonomia evidente, mas no limite ela tem ali o Lula como seu comandante, né? O Lula como o responsável pela Polícia Federal, Flávio Dino logo abaixo dele. É uma fala muito ruim que vai ser explorada politicamente, mas que gera um problema interno também, porque o trabalho da Polícia Federal, que no limite está sendo, em alguma medida, desrespeitado, em grande medida desrespeitado, né? Quando a gente considera que não era só o Moro, não era só o promotor Lincoln Garcia os ameaçados, você teve um conjunto ainda de autoridades que apareceu nessa investigação do Ministério Público aqui de São Paulo, que há coisa de 45, 50 dias enviou essas informações para a Polícia Federal. Eles conseguiram prender algumas pessoas e mostrar ali esconderijos do PCC. Isso é, sem dúvida, algo para a gente acompanhar e ver como que o PT vai reagir a isso. No momento do governo, né? O governo está no começo, esse tipo de polêmica não ajuda em nada o ânimo do Congresso, por mais que não haja ali um ânimo grande do Congresso Nacional com relação ao senador Sérgio Moro, pelo passado dele como juiz da Lava Jato, é um ataque à casa. E quando o Lula faz essa declaração, quem está atrás ali dele? O senador Renan Calheiros, né? Que é uma figura de grande destaque no Congresso Nacional, que também parece estar rindo do que o Lula está dizendo sobre essa operação da Polícia Federal. Então, é uma fala muito grave do presidente da República e que coloca em xeque a relação dele com a própria PF também. Sim, é uma fala desconexa, né? Porque é um questionamento indireto da Polícia Federal, do trabalho feito pela sua Polícia Federal, do ministro da Justiça também, que ontem já precisou apagar um incêndio, e coloca, aglutina no entorno do Sérgio Moro, que até então era visto como um parlamentar isolado, até mesmo dentro do próprio União Brasil, uma rede de apoio, né? Porque não tem como defender a fala do presidente Lula. Então, me pareceu um tiro no pé. Vamos ver como é que vai ser a reação de dentro do Planalto. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Eu vou dar um descanso para os meninos também tentarem apurar as reações. Oi, Yuri, fala. Não, só para continuar nessa linha e registrar o quanto esse tipo de atitude do presidente Lula alimenta o discurso da oposição, né? Acabo de receber aqui do ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, uma manifestação nesse sentido. Aliás, agradecer à audiência e deixando muito claro o quanto alimenta o discurso da oposição. Ele escreve aqui: atualmente vivemos num inacreditável momento onde o presidente da República verbaliza a desconfiança sobre a PF e a confiança e a presunção de inocência sobre o crime organizado. É o completo colapso do Brasil, infelizmente. Ou seja, colocando isso que o Leandro Rezende estava falando, também de criar um embaraço entre a presidência da República e a Polícia Federal, que tanto se cobrou ao longo do governo Bolsonaro que tivesse uma atitude independente, que fosse uma polícia de Estado e não de governo. E o que ela fez nessa investigação foi exatamente atuar como polícia de Estado e não polícia política, não polícia de governo.
E é o que o Flávio Dino tentava explicar ontem, Exato. né? Olha, se o Lula, presidente, tivesse algo a ver com o que estava acontecendo, sendo planejado pelo PCC, se a declaração dele ao 247, que queria ferrar com o Sérgio Moro, tivesse alguma correlação com os ataques do PCC, a gente não estaria deflagrando essa operação. A Polícia Federal não teria entrado nisso, né? Não teria feito uma operação para proteger um adversário político. Mas, aí no dia seguinte, o presidente Lula vem a público e fala que é uma armação, aí fica complicado, né? Tem um desajuste claro de comunicação, para além da gravidade da declaração, a gente vê que há um desalinhamento mesmo no que pensa o presidente e no que diz os seus subordinados. Daqui a pouco eu volto com vocês, meninos, bora apurar. Eu vou trazer nesse instante, então, o que disse o presidente da República, não agora, mas nessa entrevista que eu citei ao Portal 247, que foi o que deu origem ao posicionamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, indo a público aos holofotes, defender o presidente e dizer que Lula nada tinha a ver com a operação ou com os ataques, aliás, em curso no PCC contra Sérgio Moro. Vamos ver o que disse primeiro o presidente Lula em relação ao ex-juiz da Lava Jato. Mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra. Não, é quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que eles visitavam lá. Tá, o que aconteceu? Teve essa declaração do presidente Lula, esse grupo de jornalistas do Portal 247, né, falando como é que ele se sentia quando ele estava preso, que aí vinha alguém perguntar, tá tudo bem, e ele disse, não tá tudo bem, só vai ficar tudo bem quando o Sérgio Moro se ferrar, né? Ele usou até uma outra palavra, um palavrão, pediu para cortar da entrevista. Pois bem, aí no dia seguinte veio o que a gente trouxe ontem, a operação da Polícia Federal, deflagrando esse planejamento de extorsão, sequestro, até morte por membros do PCC, envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador. E aí, Flávio Dino correu para os holofotes, para as câmeras, para dizer, olha, já estão tentando fazer uma ligação vil, uma tentativa vil de fazer uma ligação do que disse o presidente Lula sobre o Sérgio Moro com o PCC, né? Com esses possíveis ataques do PCC direcionados ao Sérgio Moro. Não tem nada a ver, tanto que a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, agiu, né? Acabou com a possibilidade desses ataques. Então, agimos para proteger um adversário político. E aí, gente, hoje o presidente Lula, numa viagem, vai lá e faz um comentário em relação ao que aconteceu e fala o seguinte, que acredita que houve uma armação por parte do senador Sérgio Moro em ser alvo desses ataques do PCC, né? Coloca em xeque o trabalho da sua Polícia Federal. Vamos ver. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Vamos chamar os meninos aqui novamente para a gente continuar nesse assunto, já que tivemos aqui a presença do senador Sérgio Moro, pegamos então já o desfecho, né, dessa história, Yuri Pita. A gente viu ali o Moro falando, né, de muita... com muito lamento, né? Porque envolve família, envolve filhos e que, enfim, para ele coloca em xeque também a decência, a noção do tamanho do cargo, né? De presidente da República, que, enfim. E traz, né? A reflexão que você fazia antes, né? De colocá-lo no mesmo patamar de Lula, né?
o Sérgio Moro, quando ele declara o que ele declarou aqui pra gente, ele reforça que é esse o entendimento mesmo, né? De que o presidente Lula, quando fala várias e várias vezes sobre ele, né? Em 3 dias, eu acho, já falou 2 vezes sobre o ex-juiz Sérgio Moro. E nesse tom, se coloca no mesmo patamar, né? E não no cargo, no tamanho, não assume a dimensão do cargo que deveria. Pois é, e soa como uma contradição com o que o próprio Lula tem falado na relação com o Congresso Nacional, um Congresso que é muito mais hostil ao seu governo hoje do que foram os congressos, as 2 formações do Legislativo Federal quando o Lula foi presidente em 2003 e em 2007. O que acontece já no primeiro episódio da entrevista que a gente reproduziu, talvez tenha sido um lapso, Lula achando que estava sendo gravado e não que aquela transmissão estava ocorrendo ao vivo e que não teria como cortar o palavrão que ele disse. E todo presidente, assim, deveria ter um manual para presidentes da República que dizer, olha, falar palavrão em público vai dar errado sempre, não vai dar certo. Sempre vai dar um outro palavrão para dizer que todo governante tem que ter o seu ministro do vai dar M. Faltou alguém ter falado isso já na terça-feira, porque já na terça-feira ainda estava, lembro de ter dito exatamente isso para ainda a Daniela Lima aqui com a gente, ainda antes dela entrar de férias. Ao falar, se referir com palavra de baixo calão a um senador que está estreando na política como Sérgio Moro, e Lula, que é um dos políticos mais veteranos em atividade no país, o coloca no mesmo patamar, o coloca como uma nêmesis. Então isso já foi, do ponto de vista maquiavélico, no sentido mais racional da política, já foi um equívoco ou um tiro na ponta do pé. Não bastasse o erro da terça-feira, ocorre a coincidência de vir a público a operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo que desbarata este plano tramado por uma organização criminosa. Então a coincidência ainda reforçou. O tiro na ponta do pé virou um tiro no pé inteiro. E hoje parece que Lula deu um tiro no corpo inteiro ao fazer esse tipo de galhofa, que se teve, como apontou o Leandro Rezende aqui, teve uma risada ali irônica de apoio do senador Renan Calheiros, que também trata Sérgio Moro como alguém, um arquirrival irreconciliável, a outras 2 ministras do governo Lula que ficam ali imóveis. Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, e Daniela Carneiro, do Turismo. As 2 estão ali ouvindo o que o presidente está falando e ficam quietas, no mínimo por perceberem que era profundamente inadequado colocar em dúvida algo tão grave quanto a ameaça a um senador da República, sem entrar no mérito do que Sérgio Moro fez ou deixou de fazer como juiz da Lava Jato, porque muitos de nós aqui apontamos uma série de questões do quanto é importante o enfrentamento à corrupção, mas o quanto o enfrentamento à corrupção tem que ser feito dentro da lei, não pode ultrapassar o devido processo legal, e agora, do ponto de vista político, isso se torna talvez uma das verborragias mais improdutivas, mais contraproducentes que um presidente da República poderia fazer em pouco tempo, em menos de 3 meses de mandato. Pois é, o que virá, Leandro Rezende, acredito que vai dizer muito sobre como o governo está se entendendo ou não, né? Ali nos bastidores, a gente sabe que o PT e o governo têm uma dificuldade de comunicação, o PT sim, e o governo atravessa essa dificuldade de comunicação, um desalinhamento que fica cada vez mais notório, né, pelas desavenças públicas que a gente fica sabendo todos os dias. Mas o que virá a partir dessa declaração, que posicionamento terá o seu ministro da Justiça, ou se haverá uma condenação de outros membros do partido, do governo, outros ministros, até de outras siglas de apoio ao governo, dirá muito sobre quem está de fato com a verdade, né, dentro desse caso, né? Aonde está de fato porque ontem o ministro da Justiça vem a público e fala, não é isso, é aquilo. E aí hoje Lula dá uma outra declaração no caminho inverso, fica muito ruim, né? A gente não sabe exatamente para onde está apontando o governo e o que pensa o governo sobre um assunto tão sério. Então, acredito que isso vai balizar muito
qual que tem sido, primeiro, o entrosamento de Lula com seus ministros? Afinal de contas, o que está ponderando num caso grave como esse? Lula está ouvindo o que seus ministros estão dizendo ou não? Ou a fala de Lula, ainda que grave, vai se sobrepor ao que pensam seus ministros, ainda que eles pensem diferente? Leandro. São vários os problemas que o Lula arrumou com essa fala, né? O problema político de alçar Sérgio Moro ao seu patamar, né? O Lula trouxe o Moro, que não estava tendo um começo de legislatura destacado, trouxe o Moro para o debate na terça-feira no Brasil 247. Tem essa coincidência de uma operação na quarta-feira para investigar o PCC, que é um dos principais problemas do Brasil. O crime organizado é um dos principais problemas com os quais o governo Lula precisa lidar. E aí traz o fim dessa semana, né, do Moro de volta para a arena pública com essa fala muito ruim do presidente da República, falando que uma operação da PF, por ele comandada, pelo seu ministro da Justiça, Flávio Dino, comandada pelo diretor-geral que o Lula escolheu, com a participação do Flávio Dino, que essa operação, que cumpriu mandatos em vários estados, não só no estado de São Paulo e no estado do Paraná, mas que é para investigar várias autoridades também alvos de ameaça, como o promotor Lincoln Gaquia, que atua há muitos anos investigando o PCC. E aí o Lula vem e diz que essa operação gigantesca é uma armação. Isso é um problema para a relação que ele vai ter com a PF, e é um problema, e aí é um outro aspecto que eu quero colocar aqui, é um problema retórico também e de disputa de narrativa. Hoje a política também tem esse componente, né? Vence a narrativa, é importante tudo você empacotar num meme e pensar na rede social. O Lula, o governo Lula, de uma maneira geral, caminha, né, a passos de formiga ainda nessa seara, mas consegue algumas vitórias expressivas contra o bolsonarismo, que logo ontem já tentou também, de alguma maneira, falar sobre o caso e tentar ocupar o debate das redes sociais. O que aconteceu ontem à noite? O Telegram oficial do presidente Lula, né, que tem ali cerca de 100 mil pessoas inscritas, vou até conferir, são 100 mil pessoas inscritas, né, quase 101 mil pessoas inscritas. O Telegram oficial do presidente Lula disparou uma mensagem, um meme muito simples, né, dizendo o seguinte: a PF de Lula salvou a vida de Sérgio Moro. Essa frase, esse mote, virou um mote das redes sociais. Vários petistas, e aqui vou citar o senador Humberto Costa, por exemplo, que é um dos vice-presidentes nacionais do PT e que é um petista que tem um alcance muito grande nas redes sociais. Ele próprio foi ali e escreveu isso também. A PF do Lula salvou a vida do Sérgio Moro. Vários influenciadores desse campo político de esquerda também usaram esse mote. A PF do Lula salvou a vida do Moro. Todo um trabalho de repercussão na rede social foi feito com a participação de integrantes do PT. Tudo foi por água abaixo com essa fala do Lula, porque agora ele traz o Moro numa outra posição para esse debate público e joga a dúvida ele próprio sobre uma operação da sua Polícia Federal. É um problema de relação institucional grave, é um problema para o ministro Flávio Dino, que está sendo objetivamente desautorizado em público pelo Lula, porque o Flávio Dino ontem defendeu a operação da PF e começou a embrulhar essa narrativa de a PF do Lula salvou a vida do Moro, e é um problema grande para essa disputa de rede social. Houve um comando para essa operação, né, para poder tratar desse assunto, e tudo foi por água abaixo depois dessa fala do Lula.